Começando aqui mais uma live da nossa sequência de lives de aquecimento para Semana Modelo de Sucesso. Uma semana completa de conteúdos onde eu vou te ensinar como você pode aumentar o seu cachê, conseguir mais clientes, conseguir mais oportunidades de trabalho e também ter mais visibilidade na mídia. Uma semana inteira de conteúdos a partir do dia 22. E essas são algumas lives de aquecimento que eu estou fazendo para a semana, onde você vai poder aprender hoje sobre qual é a diferença entre as empresas e as pessoas que fazem assessoria e as pessoas e empresas que atuam como agência. E se você está assistindo a gravação dessa live, então você pode adiantar um pouquinho o conteúdo aqui para poder assistir quando a gente começar a falar do assunto. Como sempre aqui no começo eu vou receber as pessoas que estão entrando aqui na live. Dá boa noite para o pessoal que está entrando aqui na live. Deixa eu ver quem já está aqui com a gente. Boa noite, Luiz. Boa noite. Bastante gente aqui do Musa do Brasileirão também. Então, como eu falei, na live de hoje, a gente vai falar sobre a diferença entre empresas e pessoas que fazem assessoria e empresas e pessoas que trabalham como agências. Você vai entender hoje a diferença entre esses dois tipos de trabalho que muita gente mistura. Muita gente mistura esses serviços e isso acaba atrapalhando bastante o nosso mercado. Coloca aqui no chat para mim quem sabe a diferença entre uma empresa e uma pessoa que faz assessoria e uma empresa, uma pessoa que atua como agência. Coloca aqui no chat para mim, para eu ver quem está ligada nesse assunto. Boa noite para Adriana, para Daiane, para Jéssica. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui a nossa live no domingão. Coloca aqui para mim no chat qual é a diferença entre assessoria e agência. Você sabe qual é essa diferença? Qual é a diferença entre uma empresa e uma pessoa que faz assessoria e uma empresa e uma pessoa que trabalha como agência? Coloca aqui no chat para mim, para eu ver quem sabe essa diferença. Deixa eu ver quem mais está aqui. Beleza, Jéssica tá mandando até solicitação para participar. Boa noite para todo mundo que está aqui e a gente já vai começar com o conteúdo já já. Só esperando o pessoal entrar aqui na live. E lembrando sempre da semana Modelo de Sucesso que vai começar no dia 22. Você vai aprender como aumentar o seu cachê e conseguir mais clientes. A Roberta, boa noite também. Quem mais está aqui? Beleza, vamos lá para o conteúdo onde eu vou falar para você sobre a diferença entre agências e assessorias. E esse é um grande problema que a gente tem nesse meio, porque muitas pessoas que trabalham nesse mercado fazem o trabalho de uma agência dizendo que está fazendo assessoria. E tem muita gente que faz o trabalho de assessoria e diz que é uma agência. E aí isso embola tudo. É bem complicado nesse meio saber diferenciar. A Daiane falou que a assessoria serve para matérias. A agência é foda porque depois de sair de uma não valia mais nada para a agência. Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença dos trabalhos. Tá? A diferença tem muita diferença entre uma e outra, porém as pessoas misturam e acham que é a mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar o que faz uma agência. O que faz uma agência? Pode ser uma pessoa que faz o trabalho de uma agência ou uma agência mesmo, uma empresa, uma agência de modelos. Uma agência, ela vende o seu trabalho, ela intermedia o seu trabalho com o contratante. Tá? Então, o papel de uma agência é conseguir trabalhos para modelo que está na agência. Então, o papel da agência é intermediar a contratação de uma modelo para um determinado trabalho. Tá? Então,
a agência recebe o trabalho, o job, de um contratante que quer uma modelo em uma feira ou quer uma modelo para fazer determinado tipo de trabalho, e a agência escolhe uma menina do seu casting para colocar nesse trabalho que ele recebeu. E aí a escolha dessa modelo vai do perfil que o cliente solicitou e também das características que a modelo tem, do relacionamento que a modelo tem na agência. Mas o que tem que ficar claro é que o trabalho da agência, ela é intermediar a contratação. Então, a agência vai receber de um cliente a demanda do trabalho. Vai, por exemplo, um cliente que precisa de uma hostess, ou um cliente que precisa de uma menina para qualquer tipo de trabalho. Ela vai intermediar esse trabalho e vai colocar essa menina para trabalhar nesse trabalho. As agências, em geral, elas atuam como uma parceira da modelo. Então, a modelo vai fazer o trabalho e a agência fica com uma porcentagem do valor do cachê desse trabalho. Então, o contratante pede para a agência, por exemplo, 5 modelos e vai pagar por essas 5 modelos R$ 1.500. E aí a agência vai pegar esse valor e vai pagar a modelo pelo trabalho que ela vai fazer, essas 5 modelos que vão fazer esse trabalho. Tá? Então a agência, você não paga a agência, você faz uma parceria e você recebe da agência. Tá? Isso é uma coisa muito importante que você precisa diferenciar do trabalho da assessoria, que eu vou falar depois. Mas a agência, ela faz o pagamento, você recebe da agência, tá? Você faz um trabalho e recebe o valor da agência, certo? Pelo trabalho que você fez. E o papel de uma agência é conseguir oportunidades de trabalho para modelo. É pegar a modelo que está no casting e incluir em trabalhos. É como se fosse uma agência de empregos, tá? Como se fosse uma agência de empregos. Qual é o maior problema que acontece com as agências? Muitas agências acabam não tendo trabalhos suficientes para conseguir colocar todas as modelos que estão no seu casting. Então, uma agência que tem 100 modelos no casting, ela precisaria ter 100 oportunidades, 100 clientes trazendo trabalhos para poder encaixar todas as modelos da agência. E isso, na maioria das vezes, não acontece. Então, é por isso que as meninas reclamam muito de agências, porque as agências acabam não chamando as meninas para trabalho. Colocam elas no casting, mas acabam não chamando muito para trabalhos. Por quê? Porque as oportunidades são infinitamente menores do que a quantidade de modelos que tem. Tem muito mais modelos dentro do casting de uma agência, normalmente, do que trabalhos para serem passados para essas modelos. Então, a agência normalmente é mal vista e as modelos reclamam muito porque as modelos vão até a agência, fazem o cadastro, fazem o casting, estão lá dentro do processo, porém poucas são contratadas. Por quê? Porque sempre tem mais modelos no casting do que trabalhos disponíveis para fazer. Tá? Então, isso é normal. Temos um problema aqui, porque muitas agências cobram para você estar dentro do casting ou pedem para você fazer um book dentro do estúdio da agência. E aí, algumas meninas fazem esse investimento, pagam o valor para a agência, entram no casting da agência, mas acabam não sendo chamadas para trabalhos. De novo, pelo motivo que eu falei, tem muito mais modelo no casting do que trabalho disponível. Então, sempre vai ter essa diferença entre a quantidade de modelos que entram no casting e a quantidade de modelos que realmente recebem trabalhos.
Tá? Então, isso acontece, isso é uma coisa que existe no mercado, você precisa entender essa dinâmica de funcionamento para você entender como funciona essa parte da contratação, porém, você precisa entender que isso faz parte do trabalho e você precisa entender principalmente o papel da agência, que é conseguir oportunidades de trabalho para os modelos. É isso que uma agência faz, tá? A agência recebe do contratante uma oportunidade de trabalho e encaixa uma modelo do seu casting. Beleza? Então, esse é o trabalho que uma agência faz. Agora, o que é uma assessoria? O que é uma assessoria? A assessoria, ela vai trabalhar prestando um serviço para modelo. Diferente da agência, que a agência não presta um serviço para modelo. A agência tem uma modelo no casting e ela pode encaixar a modelo em uma oportunidade de trabalho. Diferente disso, a assessoria, ela presta um serviço para você. Você contrata uma assessoria, seja uma empresa ou seja um assessor, uma pessoa que vai fazer esse trabalho para você. E essa pessoa vai ter o papel de cuidar da sua divulgação. Vai ter o papel de fazer a sua imagem aparecer na mídia. Esse é o papel de uma assessoria. Fazer você aparecer na mídia. Cuidar da sua imagem, para que você tenha uma imagem que seja atraente para contratantes, para todo o mercado. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas misturam o trabalho da agência com o trabalho da assessoria. O trabalho da assessoria não é conseguir trabalhos para você. Esse é o papel de uma agência. A agência trabalha para conseguir trabalhos, oportunidades para você. A assessoria, ela trabalha cuidando da sua imagem, divulgando a sua imagem. O que acontece é que o trabalho da assessoria, quando bem feito, quando a assessoria faz um trabalho bem feito, normalmente aparecem oportunidades de trabalho, convites, porque quando você se expõe na mídia, quando você aparece, você recebe convites. Então dá a impressão que o trabalho da assessoria é conseguir trabalhos para você. Mas não é isso. A assessoria, ela não vai intermediar o seu trabalho. Alguns assessores e algumas empresas cometem o erro de fazer isso, de querer fazer o papel da agência, de querer fazer o papel de vender o seu trabalho e mistura a finalidade dos trabalhos. E aí o que acontece? Acaba não fazendo bem nenhuma função e nem a outra. Não faz bem o papel de divulgação, que é o papel de assessoria, e não faz bem também o trabalho de agência de vender, de conseguir clientes. Tá? Então, muitas assessorias cometem esse erro de, ao invés de fazer o trabalho de divulgação, ao invés de fazer o trabalho de colocar a menina na mídia, de cuidar das redes sociais, de ver se está fazendo direitinho o trabalho de divulgação nas redes sociais, de cuidar, de dar orientação para as clientes, de dar treinamento de mídia, de como falar, de como se portar, a assessoria fica preocupada em vender, em conseguir trabalhos. E isso é totalmente entendível. Por quê? Porque vocês mesmas cobram a assessoria de ter resultado de trabalho. Quando, na verdade, o trabalho da assessoria não é te dar visão de trabalhos, não é te dar as oportunidades de trabalho, é fazer a sua divulgação. E a sua divulgação, ela não tem nada a ver com os convites para trabalhos que você venha a receber. Pode ser que com o trabalho de divulgação, de assessoria, você receba convites para trabalhos. Só que não é esse o papel da assessoria. A assessoria não pode estar preocupada em conseguir oportunidades de trabalhos
para vocês. Porque senão ela não faz o papel principal dela, que é divulgar, que é cuidar da sua imagem, que é tornar a sua imagem mais atraente. E vocês muitas vezes misturam esses assuntos e muitas vezes muitas empresas e pessoas que fazem esse trabalho de assessoria também misturam isso com o intuito de conseguir mais clientes. O assessor ou a empresa de assessoria acaba prometendo que vai conseguir trabalhos, que vai conseguir oportunidades, quando o papel da assessoria, repito, não é esse. O papel da assessoria é transformar a sua imagem numa imagem mais atraente, é colocar a sua imagem em evidência nos canais de mídia. E não conseguir trabalhos. Quem consegue trabalhos, quem faz esse trabalho é a empresa de agência. É a agência de modelos que tem a finalidade de fazer esse intermédio dos trabalhos entre o contratante e a modelo. Então, sempre me perguntam, qual que é o ideal? O ideal para uma modelo profissional, e as modelos profissionais, elas têm isso, é ter as duas pessoas ou as duas empresas fazendo esse trabalho. Você tem uma assessoria que vai cuidar da sua imagem, que vai cuidar da sua divulgação, que vai cuidar de colocar você na mídia, e você tem uma agência que vai cuidar de vender você para possíveis contratantes. Repito, tem muitas assessorias que se metem a fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo. E aí acaba não fazendo nenhum. Acaba nem fazendo um trabalho de divulgação bem feito e nem fazendo uma intermediação de trabalhos também bem feita. Tá? Por quê? Porque, como eu falo, você precisa se especializar. Se você é uma agência, você tem clientes que sempre vão te demandar modelos, que sempre vão pedir modelos para trabalhar e tudo mais. E aí você cria um relacionamento e você faz com que essa roda gire redonda. Você sempre tem trabalhos e você sempre tem meninas para indicar. E aí a agência funciona bem. Do mesmo jeito, a assessoria, ela sempre divulga, ela sempre coloca na mídia, e isso cria relacionamento com os profissionais de mídia, e aí você vai fazendo esse trabalho com o tempo, vai gerando um resultado cada vez maior. Porém, a maioria das assessorias e a maioria das agências são metidas a fazer um trabalho do outro. Ou o assessor que quer vender a modelo e quer ser o empresário dela e vender também, ou a agência ou o empresário que quer se meter a ser assessor e não sabe fazer. Tá? Então, tomem cuidado de vocês mesmas não misturarem esses dois temas. Não misturarem essas duas atividades. Porque são atividades diferentes. São funções totalmente diferentes que você precisa entender primeiro para você poder contratar certo. Você não contratar uma assessoria pensando que ela vai te dar trabalhos e não contratar uma agência pensando que ela vai te dar mídia. Porque são funções totalmente diferentes. São funções totalmente ao contrário do que realmente elas são. Eu falo que eu trabalhei durante muito tempo fazendo assessoria e eu já tive agência também. E na época que a gente estava trabalhando com a parte forte de assessoria, inclusive alguém perguntou aqui se eu indico alguma assessoria. Quem quiser indicação de assessoria, depois entre em contato comigo, que manda um direct lá que eu passo um contato de algumas pessoas bem bacanas do mercado. E tomem cuidado com a assessoria, tá? Fazer um parênteses aqui. Tomem cuidado com assessorias, porque muitas pessoas dizem que são assessores, dizem que fazem o trabalho, mas não fazem, tá? Não são profissionais da área, tá? Tem muita gente por aí falando que faz assessoria e não faz.
tá? Porque o trabalho de assessoria, ele é um trabalho muito complexo de ser feito, tá? Não é simplesmente pegar suas fotos, escrever uma nota e soltar e colocar isso em meia dúzia de portais, não, tá? Tem um trabalho muito grande por trás de criar um personagem, de criar uma história por trás da pessoa e vender essa imagem, construir essa imagem com o tempo, mantendo sempre a ideia. É um trabalho de longo prazo que constrói uma imagem, entendeu? Não é simplesmente escrever uma notinha escrevendo qualquer besteira lá e colocar em meia dúzia de sites, tá? Igual muita gente faz aí. Muito pelo contrário, tem um trabalho muito grande por trás e um trabalho muito complexo de ser feito, que demanda tempo, demanda inteligência, demanda uma série de coisas que é bem diferente do que vocês veem por aí no mercado que oferecem. Tá? Então, tomem cuidado quando vocês forem contratar uma assessoria para ter uma empresa, uma pessoa qualificada e que vai fazer um bom trabalho para vocês. Tá bom? Porque senão é perda de tempo. E aí sai com o problema que eu vejo todo mundo acontecer. Todo mundo falando, isso aí é porcaria, isso aí não serve, eu tentei fazer e não presta para nada. Quando na verdade estava só sendo atendida por uma pessoa que não era o competente o suficiente. Tá bom? Então, tomem cuidado quando forem fazer trabalhos de contratar assessorias para cuidar da imagem de vocês. Beleza? Mas como eu estava falando, eu tive agência e eu já tive empresas de assessoria também. E na época que a gente fazia assessoria, era impressionante como quando a gente fazia reunião, conversava com as pessoas interessadas e tudo mais, as pessoas sempre faziam assim, tá, qual é o seu objetivo? Eu perguntava. Qual é o seu objetivo com a assessoria? E aí a pessoa responde para mim assim, meu objetivo é ter mais trabalho, é conseguir ter mais ganhos. Falei, tá bom, beleza, então contrata uma agência, não contrata uma assessoria. Porque a assessoria ela vai te ajudar nisso, ela vai fazer você aparecer, mas ela não vai te fechar trabalhos. Então se a sua medida de sucesso de uma assessoria é a quantidade de trabalhos que você vai ter, então é 100% de certeza que você vai se frustrar com a assessoria. Porque o papel da assessoria não é te conseguir trabalhos. O papel da assessoria é fortalecer a sua imagem, é fazer a sua divulgação na mídia, é construir um personagem. Tá? Então, para você poder contratar direito, você precisa entender essa diferença. Você precisa entender a diferença que tem entre a pessoa que vai trabalhar como empresário, como agência, vendendo o seu trabalho, e a pessoa que vai trabalhar como assessor, como divulgação, cuidando da sua imagem. São funções totalmente diferentes. Beleza? Quem daqui sabia a diferença de assessoria para agência? Coloca aqui no chat para mim, por favor. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, que hoje a garganta tá ruim. Quem sabia a diferença entre uma assessoria e uma agência? Quem cometia esse erro de achar que era tudo misturado, isso aqui que eu falei? Coloca aqui no chat para mim, por favor. Quem já cometeu esse erro? A gente está falando que não sabia, tá vendo? Muita gente erra nesse assunto, tá? Imagina que é a mesma coisa. A Aline está falando que tinha dúvidas. A Daiane está falando que já sabia. Show de bola. Muitas meninas contratam errado. Cometi esse erro. Soube quando me conheceu. A Aninha também tá falando que não sabia a diferença. A maioria de vocês não sabe essa diferença, tá? E é por isso que eu tô trazendo esse conteúdo para vocês. E comete o erro na hora de contratar, tá? Contrata uma assessoria achando que a assessoria vai conseguir trabalhos. Nunca mais cometam esse erro. Entendam que a assessoria vai sim cuidar da sua imagem e fazer a sua imagem se tornar mais vista na mídia, ter mais visibilidade, porém ela não tem a obrigação de conseguir trabalhos. Pode aparecer trabalhos e vai aparecer trabalhos? Com certeza aparece quando você está na mídia.
É um efeito colateral, vamos dizer assim, de você se divulgar. É um efeito colateral, mas não é obrigação da assessoria. A assessoria não trabalha correndo atrás de cliente para você. Quem faz isso? O empresário ou a agência. Certo? Então, levem dessa live essa diferença entre o trabalho de um assessor e o trabalho de um empresário. O trabalho que uma assessoria e o trabalho que uma agência faz, tá? Diferenciações entre elas. Repetindo para firmar bem para vocês. Uma agência, um empresário, quando é uma pessoa, ele trabalha intermediando as oportunidades. Ele recebe de um contratante uma oportunidade e indica uma modelo para trabalhar nessa oportunidade. Ele corre atrás de oportunidades para os modelos que estão no casting dele. Esse é o trabalho de uma agência, de um empresário. Já o trabalho de uma assessoria, de um assessor ou de uma empresa de assessoria é conseguir oportunidades de mídia, não oportunidades de trabalho, oportunidades de mídia para você aparecer, ter mais visibilidade, se tornar uma pessoa mais conhecida no mercado e, como efeito colateral disso, acaba aparecendo oportunidades de trabalho. Porém, oportunidades de trabalho não é o foco de uma empresa de assessoria e de um assessor. O assessor, ele não vai trabalhar correndo atrás de oportunidades para você. Ele vai trabalhar correndo atrás de oportunidades de mídia para você, não oportunidades de trabalho, tá? E a partir de hoje, você não vai mais confundir o trabalho de uma assessoria para o trabalho de uma agência, o trabalho de um assessor, para o trabalho de um empresário. Beleza? Então é isso. Essas são as diferenças entre assessorias e empresas e agências, né? Empresários, tá? Então, nunca mais erre nesse sentido. Beleza? Essa daqui foi mais uma live da sequência de lives que eu estou fazendo de aquecimento para Semana Modelo de Sucesso, onde eu vou falar e aprofundar muito mais sobre esse tema e muitos outros que vão levar você a ter mais clientes, conseguir cobrar mais caro, ter mais oportunidades de jobs, ter mais visibilidade na mídia e conseguir se destacar. Vai começar no dia 22 e o link está na minha bio, totalmente online, totalmente gratuito. E eu espero vocês na Semana Modelo de Sucesso. Beleza? Um grande beijo, um ótimo final de domingo para todas vocês e até a próxima live. Valeu!